Eu preciso que vocês entendam que rotina versus cronograma. Rotina, gente, é diferente de cronograma. Quando você que está pensando em começar a fazer uma rotina para o seu bebê, você não pode deixar de entender que rotina não é igual a cronograma. Como assim, doutora Lari? Não entendi. Qual que é a diferença de rotina e cronograma? Gente, quando a gente fala de cronograma, a gente estabelece na nossa cabeça horários fixos. Ah, o meu bebê tem que acordar tal horas, aí quando for tal horas ele vai tirar a primeira soneca, tal horas ele vai acordar, tal horas ele vai tirar a outra soneca, tal horas ele vai mamar, tal... Gente, com o bebezinho, a rotina não funciona como um cronograma. Então, ao longo do primeiro ano de vida do bebê, esses horários eles vão mudar bastante. Então, o bebê recém-nascido, ele acorda inúmeras vezes. O recém-nascido acorda, fica uma horinha acordado, dorme de novo. Acorda, mais 40 minutos acordado, dorme de novo. À medida que esse bebê vai crescendo, esse tempo de sonequinha dele, né, o tempo que ele dorme vai diminuindo e o tempo que o bebê fica acordado vai aumentando. Ou seja, não dá pra gente ter horários fixos com o bebezinho. Então, a gente não pode se prender a um cronograma. Por mais que a gente queira um cronograma, por mais que a gente lá na assessoria, por exemplo, a gente faz um cronograma para a mãe, a gente manda para ela uma tabela com horário de acordar, com horário de primeira soneca. Por quê? Para você ter uma ideia, mas não é para você ficar rígido aos horários, não é para você ficar presa à tabela. Por quê? Porque o bebê não funciona, a rotina do bebê não funciona como um cronograma. Tá bom, doutora Lari, se não funciona como um cronograma, o que é a rotina então? Como é que eu vou organizar a rotina do meu bebê se eu não vou ter horários? Gente, a rotina ela é uma sequência de atividades que você vai fazer diariamente e isso vai deixar o seu bebê atento ao que está acontecendo. Ele vai começar a entender quando você acorda, quando você faz um passeio, quando você troca a fralda, quando você dá banho, depois do banho tem a soneca e por aí vai. São as sequências de atividades que vão gerar previsibilidade no seu bebê. Isso sim é rotina. Então a gente não tem que ficar preso a horários. Claro que a gente vai tomar cuidado, por exemplo, o bebê não pode dormir uma soneca de 4 horas, vai dormir de meio-dia às 4. Era para ele estar brincando, mamando, adquirindo calorias, para que ele durma essas horas seguidas à noite. A gente precisa sim ter um pouquinho de bom senso com os horários, a gente não pode deixar um bebezinho acordar 10 horas da manhã, tá? Vai de encontro ao ciclo do sono do bebê, vai de encontro ao seu organismo ali, a sua maturidade, a tudo que o bebê precisa para se desenvolver bem. Então o bebê, ele precisa acordar ali até às 8 da manhã, idealmente, e ele precisa ir dormir até no máximo às 9 da noite. De preferência mais cedo um pouquinho, entre as 19 e as 20 horas. Isso é como funciona o organismo do bebê. O bebê, ele foi feito para dormir cedo e acordar cedo, tá? Isso é fisiológico, gente, fisiológico do bebê. Então ali são os hormônios do bebê que estão falando assim, ó, agora é legal o bebê dormir cedo. Eu vou ajudar ele a adquirir memória, eu vou ajudar o bebê a consolidar todos os aprendizados que o bebê teve ali ao longo do dia, eu vou ajudar esse bebê a crescer. Porque sono, o bebê cresce, né, durante o sono, vocês já ouviram, né, isso? Não, o hormônio GH, ele é produzido durante o sono. Então, a gente precisa ter essa noção, sim, de horários, de acordar, de dormir. E a gente precisa também ter algumas noções de quanto tempo que esse bebê precisa dormir durante o dia. Mas a gente não pode ficar fixa a um cronograma, tá? A gente tem que lembrar que a rotina do bebê, ela é basicamente uma sequência de atividades. E aí vocês vão entender melhor um pouquinho essa sequência de atividades quando a gente fala aqui, ó, do nosso tópico número 2, os rituais. Beleza, doutora Lara, eu entendi que rotina é diferente de cronograma, mas como que eu posso fazer essa rotina então? Pra gente começar uma boa rotina pro bebê, gente, a gente precisa entender o conceito de rituais. E aí, quais são os principais rituais que a gente precisa estar atenta? A gente precisa ter um ritual do bom dia, vou botar aqui BD. A gente precisa ter um ritual das sonequinhas, vou botar aqui um S, e a gente precisa também ter o ritual noturno. Porque, como eu falei, a rotina é uma sequência de atividades. Para o bebê entender o que está acontecendo, essa sequência de atividades ela fica muito mais fácil de acontecer quando a gente implementa rituais. O que são rituais?
nada mais do que sequências que você vai fazer todos os dias. E se você para pra pensar, você que é mãe, você que já é uma pessoa adulta, você tem ritual. A gente tem ritual. Eu, por exemplo, acordo, dou bom dia ao meu esposo, levanto, vou fazer xixi, vou ver se bem acordou, então vou lá acordar bem, depois eu vou tomar meu banho, vou tomar um café. A gente tem ritual. Por mais que não seja, a gente não tem muitas vezes, digamos assim, consciência desse ritual, mas se você para pra pensar agora, você tem ritual. Pensa, por exemplo, como é que você vai dormir? O que você faz antes de dormir? Eu geralmente escovo os dentes, tomo um banho, coloco um pijama e aí vou ler. Fico lá deitada, lendo um pouco, pronto, me deu sono, durmo. A gente tem ritual e o bebê precisa também de ritual para ele começar a entender, poxa, quando minha mãe chega aqui no quarto, que abre a janela e fala assim para mim, bom dia, meu amor. É hora do dia começar. É hora de sair do quarto, é hora de brincar, é hora de fazer um passeio. E o bebê começa, a gente, a associar esses rituais. Eu já entendi que quando minha mãe me pega, me leva pro quarto, liga um sonzinho que faz um barulho, liga o ar-condicionado e fecha as cortinas, é a hora da soneca, é hora de descansar. E aí eu deito no colinho dela e eu vou dormir. Entendi. Quando minha mãe vai me dar um banho de noite diferente, um banho de chuveiro ou um banho de ofurô, que ela coloca lá uma musiquinha diferente, que ela bota essa roupinha de manga comprida e calça, é hora de dormir. Então, gente, os rituais, seja o do bom dia, seja o ritual da soneca, seja o ritual noturno, eles geram previsibilidade ao bebê. O bebê começa a entender o que é dia, o que é noite. Eu acordei às 4 da manhã, acordei, chamei minha mãe, chorei. Mamãe me pegou, me amamentou, mas não falou bom dia, filho. Mas não abriu a cortina, então ainda não está na hora de acordar. Eu acordei, mas não está na hora de acordar, eu vou voltar a dormir. Deve ser mais tarde que minha mãe vai me dar o ritual do bom dia. Claro, gente, que nada disso é assim como eu tô falando, não é consciente desse jeito que eu tô falando pra vocês. Eu tô só exemplificando justamente para vocês entenderem mais ou menos como funciona mesmo o cérebro do bebê. É um processo de repetição, é um processo de sequência de atividades que vão gerar previsibilidade no bebê. Então, à medida que vocês vão aplicando aqui, os rituais, seja o ritual do bom dia, o ritual da soneca e o ritual noturno, o seu bebê começa a entender como é que está funcionando ali o dia. Quando você dá um banho no seu bebê e você coloca ele para tirar a soneca, ele vai associar. Toda vez que ele tomar um banhozinho ali, ele vai já coçar o olho ali e vai relaxar para dormir. Doutora Lara, o que eu posso fazer de ritual? Gente, falar sobre rituais, a gente poderia fazer uma live só para falar sobre rituais. Tem 1 milhão de coisas que vocês podem fazer. O mais importante é que esse ritual ele seja leve para você, ele seja viável para você, para sua família, para sua rotina. Ele seja simples. Não precisa ser nada elaborado. Eu sei que muita gente fala, por exemplo, de massagem. Massagem é muito legal. Geralmente os bebês gostam de massagem. Massagem é massa, mas tem bebês que não gostam. E aí você vai ficar insistindo num ritual que não tá relaxando o seu bebê? Você tá pecando na rotina. A rotina tem que ser boa pra mãe e pro bebê. Então tem que ser uma simbiose ali. O bebê também tem que gostar desses rituais. Então, vocês vão escolher os rituais mais simples e mais fáceis de serem feitos para você, né? E para sua família. E lembrando que os rituais, eles têm a intenção de relaxar o bebê. Então, todo ritual que você fizer, o quanto mais relaxante ele for, melhor para o bebê. Mais confortável, mais rápido, esse bebê vai dormir.